Olá, tudo bem com você? E aí, como está a sua leitura do livro Grande Conflito? Já entregou o livro para seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho? É uma obra fantástica, realmente. Nós já estamos aqui no capítulo 29, que tem como título O Mal. Lembrando que eu já estudei aqui em forma de vídeo, já fiz um resumo de cada capítulo até aqui. E você pode acompanhá-los aí na playlist O Grande Conflito, série O Grande Conflito. Indique esse vídeo, distribua, compartilhe e aproveite também, já se inscreva no canal se não fez isso ainda. Acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, novas postagens aqui no canal, tá bem? E assista aos vídeos anteriores aqui da série Conflito se você não viu ainda algum deles. Capítulo 29, O Mal, como eu sempre tenho feito, leio aqui alguns trechos que eu sublinhei na minha leitura e faço alguns comentários. Começo aqui na página de abertura que diz assim: o pecado é um intruso cuja presença ninguém é capaz de explicar. Dar desculpas para a sua existência é o mesmo que defendê-lo. Se conseguirmos encontrar uma desculpa para ele, deixa de ser pecado. Pecado é uma expressão de um princípio que está em guerra com a lei do amor, a qual consiste na base do governo divino. Antes do início do pecado, havia paz e alegria em toda parte, por toda parte no universo. O amor a Deus era supremo e o amor de uns para com os outros altruísta. Cristo, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno em natureza, caráter e propósito. O único ser capaz de entrar em todos os conselhos e planos de Deus. E aqui Ellen White cita Colossenses 1,16, que diz: nele foram criadas todas as coisas nos céus, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Deixando bem claro aqui que Jesus é tão eterno quanto o Pai e o Espírito Santo, tão poderoso, tão amoroso, enfim, a Trindade compartilha dos mesmos atributos. Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos e são o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele não teve início, não tem fim, é de eternidade em eternidade, ele é Deus. Portanto, a gente pode muito bem entender, como Isaías escreveu, que ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Deus forte. Se Jesus é Pai da eternidade, ele mesmo não pode ter tido início, começo de dias. Ele é eterno, sempre existiu. Agora a pergunta que fica é a seguinte: se esse universo era tão maravilhoso, estável, cheio de paz e alegria infinitas, como entender a origem do mal neste universo? Deus não é bom? Deus não é todo-poderoso? Jesus não quer o nosso bem? Então por que o mal existe? Algumas pessoas, quando tentam invalidar a fé cristã, a cosmovisão bíblica, elas usam esse argumento. Deus é bom e é todo-poderoso. Ele não quer que o mal exista. Ele pode fazer com que o mal não exista. Então por que o mal existe? Bem, nós temos que entender alguma coisa quando falamos dessa questão da origem do mal e admitir que, obviamente, é um dos assuntos mais complicados quando se trata da existência de Deus e de um Deus que é bondoso. Mas, primeiramente, é bom lembrar que o universo está povoado de criaturas dotadas de liberdade de escolha, livre-arbítrio. Os anjos, os humanos, têm essa liberdade. Eu gosto de comparar com a seguinte ilustração. Você acha que Deus seria capaz de criar uma roda quadrada? Pense um pouquinho. Deus pode tudo, não é verdade? Ele é o Todo-Poderoso, mas nem ele viola a lógica, nem viola suas leis, inclusive. Portanto, uma roda quadrada é uma coisa ilógica, não faz sentido algum. E Deus não criaria uma coisa que não faz sentido algum. Então a pergunta é: Deus poderia criar um universo em que não houvesse maldade? Sim, poderia, mas não seria o nosso universo. Deus não poderia criar um universo em que não houvesse maldade e também não houvesse... Melhor dizendo, Deus não poderia criar um universo com seres livres em que não houvesse a possibilidade de pecado, de desobediência, de rebelião e de maldade, portanto. Então, Deus pode criar seres obedientes automaticamente? Pode, mas não seriam seres humanos, não seriam anjos, seriam robôs programados para fazer o que Deus quisesse. Então, um universo como o nosso, não seria possível que o mal não fosse uma possibilidade, porque o universo como o nosso universo, ele foi criado
com seres, foi povoado com seres dotados de livre-arbítrio, como eu comentei agora há pouco. Então a liberdade mostra que o mal era uma possibilidade, não mostra que Deus não existe. A existência do mal mostra que nós temos liberdade de escolha, não mostra que Deus não existe. Na verdade, a existência do mal, ela faz um contraste com a existência do bem, se você pensar bem, não é verdade? Então a explicação para a existência do mal no universo está em um ser que foi criado perfeito, um anjo poderoso, e aí nós entramos numa questão de mistério mesmo, como entender a origem do mal em um ambiente perfeito. Esse é o grande mistério. Entender o pecado aqui na Terra não é tão complicado porque já nascemos no mundo de pecado, em que as pessoas têm tendências pecaminosas. Mas como entender que um ser perfeito, em que no coração dele, desse ser perfeito, nasça algo como a inveja, a arrogância e o pecado. A autora prossegue dizendo que o Senhor não sente prazer na lealdade forçada e concede a todos liberdade de escolha, para que possam optar por servi-lo de maneira voluntária. É assim que Deus se alegra, quando nós o obedecemos, nós o servimos, porque reconhecemos que Ele é amor, que era o nosso bem, e fazemos isso livremente, de maneira voluntária. Ellen White cita aqui o texto clássico, né, que a gente sempre usa para entender um pouco o que aconteceu com Lúcifer, que é Ezequiel capítulo 28, usando aqui a figura do rei de Tiro como uma representação de Satanás. O texto diz assim, Ezequiel diz assim, eu falei Isaías porque Isaías 14 também fala sobre a queda de Lúcifer. Você era inculpável. Na outra tradução diz, você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade ou pecado em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Note que Deus não criou Satanás, que quer dizer o inimigo, o adversário. Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito, um anjo livre, bondoso e perfeito. Mas acontece que, de alguma forma, o orgulho, a vaidade, tomaram conta dele e ele se corrompeu, como diz aqui o texto bíblico, né? E o texto diz mais, que ele falava assim, eu serei como o Altíssimo. Essa ambição de ser como o próprio Deus foi realmente algo absurdo, doentio e pecaminoso. Os concílios celestiais instaram com Lúcifer. Sim, os anjos tentaram, argumentaram. O próprio Deus com certeza tocou o coração dele, o Espírito Santo trabalhou, Jesus também, para convencê-lo de seu caminho perigoso. Mas ele insistiu nesse caminho. Lúcifer permitiu que a inveja dele em relação a Jesus o controlasse. Ele teve uma inveja pecaminosa de Jesus. Por que de Jesus, né? A gente pode pensar assim, por que Jesus? Por que ele teve essa inveja, essa ideia de que poderia ser como o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus após a encarnação, naturalmente, mas por que essa inveja? Eu li um artigo alguns anos atrás do pastor Ruben Sheffield, meu colega da redação aqui da CPB, foi editor aqui por muitos anos, em que ele trabalha essa ideia, na revista Ministério, inclusive, foi publicado. E ele diz assim que Jesus sempre foi o Verbo, é o Verbo eterno. Dos seres da divindade triuna, ele é quem se comunica mais de perto com os seres criados, ele é que aparece no Antigo Testamento ali, sob a forma de um anjo do Senhor, não é? Ele é que é o capitão dos exércitos do Senhor e que depois nasce na terra como realmente a culminância das profecias, como o Verbo que se fez carne. Jesus é o Verbo. Então Jesus, de alguma forma, se assemelhava aos anjos do céu. Até porque ele é chamado de Miguel, é o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Note que ali é dito que o anjo do Senhor lutou com Jacó, mas depois diz que foi com Deus, ele lutou com Deus. Aquele que aparece para Manoá, para os pais de Sansão, é dito que o anjo do Senhor apareceu para eles, mas depois já afirma que era o próprio Deus. Enfim, há vários textos que mostram Jesus como um anjo do Senhor no Antigo Testamento, nesses encontros com a humanidade, mas que os próprios textos mostram ser o Filho de Deus, aquele que seria o Filho de Deus após o nascimento aqui na Terra, após sua encarnação. Então, além de ser homem, filho do homem, Jesus, antes de sua encarnação, era identificado com os anjos de Deus lá no céu.
E possivelmente por causa dessa semelhança, dessa identificação, Lúcifer tenha realmente invejado Jesus e desejado assumir a sua função, a sua posição, sendo que Deus havia deixado muito claro que Jesus sempre foi um com ele, é eterno como ele. A própria Ellen White diz em outros textos que Jesus não tem vida derivada, ele tem vida em si mesmo e ele é eterno tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Então Lúcifer, ele tem uma inveja terrível de Jesus, ambicionando o seu lugar. Ele que era Deus, Jesus que era Deus. Lúcifer não se contentou em abrigar no coração dele essa rebelião, essa inveja, essa arrogância. Ele também disseminou essas ideias entre os anjos. Ele sugeriu não apenas que essas leis eram desnecessárias, mas também que estas os restringiam. Ele alegava que não estava tentando se exaltar, mas buscando obter liberdade para todos os seres celestiais, a fim de que cada um deles pudesse alcançar um nível superior de existência. Interessante porque depois ele vai usar os mesmos argumentos para derrubar Eva e Adão consequentemente. Essa ideia de que longe de Deus podemos ter um conhecimento mais profundo, mais amplo, podemos ser mais do que aquilo que Deus nos criou para ser, sendo que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para sermos semelhantes a Ele e felizes. E Lúcifer vem dizendo que nós deveríamos ser como Deus. Nós já éramos semelhantes a Deus, Adão e Eva já eram semelhantes a Deus, mas Lúcifer cria neles, coloca no coração deles, inocula na mente deles o mesmo vírus que o acometeu por si mesmo, que era o vírus da desconfiança na palavra de Deus, da autoexaltação, do orgulho e da arrogância, né? Então ele não se mostrou disposto a voltar para Deus, embora fossem feitos apelos para que ele fizesse isso. Satisfeito em ocupar o lugar que o Senhor lhe dera. Ele não estava mais satisfeito em voltar atrás, não queria mais voltar atrás. Se ele voltasse, Deus o teria recolocado em sua posição, mas o orgulho não permitiu que ele se sujeitasse. Ele afirmou que não tinha necessidade de se arrepender e se comprometeu plenamente com o grande conflito contra o seu Criador. Então é bom entender que não foi uma coisa tão rápida. Aliás, Deus permitiu que essa rebelião se desenvolvesse. Veja, alguns podem pensar assim, por que Deus não destruiu Lúcifer no momento em que ele pensou em rebelião ou que ele expressou as primeiras ideias de rebelião? O que os anjos pensariam disso? O que os mundos não caídos pensariam disso? Quer dizer que se desobedecer a Deus, se expressar algum tipo de descontentamento, a pessoa é fulminada? Eles passariam a obedecer por medo, por pavor de Deus. E Deus não quer isso. Deus, ele quer a obediência por amor, em reconhecimento de seu caráter amoroso. Então Deus permitiu que essa rebelião se desenvolvesse. Só que durante esse tempo todo, não sabemos quanto foi, Deus trabalhou para tentar trazer Lúcifer de volta. E depois também os anjos que se rebelaram juntamente com ele. Diz o Apocalipse que 1/3 dos anjos do céu foram lançados fora do céu juntamente com seu capitão, Lúcifer, infelizmente. Então Deus tentou de todas as formas, como faz conosco também, seres humanos pecadores. Tentou tocar o coração deles, a mente deles, argumentando, apelando, convidando para que eles voltassem. Mas infelizmente ultrapassaram a linha daquilo que nós chamamos, biblicamente, de pecado contra o Espírito Santo. Endureceram tanto o coração que não havia mais volta, infelizmente. E aí o resultado foi a expulsão do céu, como veremos daqui a pouquinho. Deus, em sua sabedoria infinita, permitiu que Satanás levasse adiante sua obra até que o espírito de dissidência se transformasse em revolta. Era necessário o Senhor permitir que o inimigo desenvolvesse seus planos até o fim, para que todos pudessem ver a sua verdadeira natureza. Lúcifer era muito amado pelos seres celestiais e sua influência sobre eles era forte. O governo de Deus incluía não só os habitantes do céu, mas também de todos os mundos que ele havia criado. Satanás achou que se conseguisse levar os anjos consigo em rebelião, também recrutaria os outros mundos. Quando fala aqui em outros mundos, é bom lembrar que isso não é uma ideia de Ellen White, né? Isso é bíblico. Nós temos na Bíblia, por exemplo, Paulo dizendo que fomos feitos espetáculos ao universo, tanto a anjos quanto a homens.
Como assim? Que homens são esses? Que seres humanos são esses para os quais a vida na terra, ou a vida de pecado na terra, tornou-se um espetáculo, do grego teatron. Eles observam o que acontece aqui. Lá em Jó capítulo 1, nós vemos uma reunião ali cósmica, né, em que estão ali Deus, comparecem filhos de Deus, aquela reunião, vindo de lugares distantes, portanto não eram os anjos, porque os anjos sempre estão ali na presença de Deus, perto de Deus, no céu mesmo, no local chamado céu, mas ali é dito que vieram representantes de outros lugares, filhos de Deus. E Satanás veio da terra, de rodear a terra, porque havia se tornado o seu príncipe ao sequestrar a terra, o domínio que pertencia a Adão e Eva. Então a Bíblia nos traz evidências, algumas indicações, sim, de que há mundos criados e que não caíram em pecado. A terra é o espetáculo, a terra caiu no pecado porque nossos primeiros pais cederam às tentações de Satanás. Então, Lúcifer pensava que, se ele conquistasse os anjos para sua rebelião, também conseguiria alastrar essa rebelião por todo o universo. O pecado não parecia ser tão mal até se desenvolver por completo. Eles não sabiam o que era pecado. Eles nunca tinham contemplado o que era maldade. Os seres santos não seriam capazes de reconhecer quais seriam as consequências de deixar a lei de Deus de lado. Dar as costas para a lei de Deus, se rebelar contra a vontade de Deus, é o caminho para a perdição, para a tragédia, mas ninguém sabia disso até então. Eles obedeciam por amor, automaticamente, naturalmente, melhor dizendo, como faz também todo aquele que se converte a Deus e reconhece o amor de Cristo. Ele obedece por amor. Em sua resposta ao pecado, Deus só podia usar a justiça e a verdade. Satanás podia lançar mão de tudo aquilo que o Senhor não faria, bajulação e engano. Todos necessitavam compreender o verdadeiro caráter desse anjo que queria a posição divina. Ele deveria ter tempo para se revelar por meio de suas obras más. Ele ambicionou a posição de Cristo, e aqui ela diz que ele queria a posição divina. Por quê? Porque Jesus é Deus. Mais adiante, depois de decidir que Satanás não podia mais permanecer no céu, a sabedoria infinita não o destruiu. A lealdade das criaturas de Deus deveria repousar na convicção de que ele é justo e íntegro. Os habitantes do céu e dos outros mundos não estavam preparados para compreender as consequências do pecado, por isso não conseguiriam reconhecer a justiça e a misericórdia de Deus caso ele houvesse destruído Satanás naquele momento. Se o Senhor apagasse a existência do inimigo de imediato, eles passariam a servi-lo por medo, não por amor. Deus não destruiria por completo a influência do enganador, nem eliminaria o espírito de rebelião. Haveria apenas medo. Pelo bem do universo, ao longo das eras eternas, Satanás precisaria desenvolver seus princípios de maneira mais completa. Então, todos os seres criados seriam capazes de enxergar a realidade por trás das acusações contra o governo divino. Tanto é que a Bíblia diz isso, e mais adiante aqui nesse livro, Ellen White vai também trabalhar esse assunto. Todo o joelho se dobrará perante Deus, admitindo sua justiça. Os salvos, por amor, em reconhecimento à redenção. Os ímpios, simplesmente porque reconhecem que Deus é justo e sabem que vão ser punidos com a morte eterna de maneira justa também. Então, o grande conflito se desenvolvendo está mostrando que realmente o governo de Deus é o governo de justiça, de bondade e de amor, e não o governo proposto por Satanás em sua rebelião. O que eu vou ler agora é realmente impressionante. Página 211 dessa edição aqui missionária, falando da expulsão de Satanás, Ellen White escreveu o seguinte: o espírito de Satanás continua a inspirar rebelião na terra, em pessoas impenitentes, assim como ele prometem liberdade por meio da transgressão da lei de Deus. Como o mundo está repleto de pessoas que pensam desse jeito, que podem ser livres, separados de Deus, que haveria liberdade na desobediência, no pecado, e muitos até abandonam a Deus, abandonam a igreja, achando que lá fora vão encontrar liberdade, mas acabam encontrando a escravidão dos vícios, da falta de sentido para a vida, a escravidão do pecado. Quantos ainda hoje alimentam o mesmo espírito satânico de que haveria liberdade por meio da transgressão da lei de Deus? A condenação do pecado continua a despertar ódio.
Satanás leva as pessoas não apenas a se justificar, mas a conquistar simpatia dos outros em seus pecados. Em vez de corrigir os próprios erros, espalham ressentimento por aquele que chamou a atenção para seu pecado, como se essa pessoa fosse a causa da dificuldade. Então não apenas, veja só, né? Não só leva as pessoas a justificar seus pecados, mas a conquistar a simpatia dos outros para seus pecados. Hoje, no tempo em que vivemos, há pecados que são glorificados na mídia, na imprensa, nos filmes, até pelos órgãos legislativos. Há pecados sendo glorificados, justificados e tidos como virtude. E Satanás leva, muitas vezes, as pessoas a odiar aqueles que vêm falando contra essas coisas, querendo trazer as pessoas para Deus, para que elas abandonem seus pecados e possam ser salvas. E eles passam a ser odiados, cancelados, desprezados. Realmente é um texto que, na verdade, é um verdadeiro raio-x do nosso tempo. O poderoso argumento da cruz demonstra que o pecado não foi de maneira nenhuma uma falha no governo divino. Durante o ministério terreno do Salvador, o caráter do grande enganador foi desmascarado. Como? O tempo todo Satanás tentando machucar Jesus, levar Jesus à morte prematuramente, tentando Jesus ao pecado, usando seres humanos para levar Jesus ao sofrimento. Jesus não apenas foi crucificado, ele foi espancado de forma impiedosa, porque Satanás insuflou esse ódio no coração dos líderes judaicos e dos romanos também. Satanás se alegrou com o sofrimento de Jesus, e isso fez com que todos os seres criados percebessem que ele realmente era um ser de ódio, de maldade. Tudo isso despertou a perplexidade e indignação do universo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e suas astutas habilidades para destruir Jesus. Satanás usou os seres humanos como agentes seus para encher a vida do Salvador de sofrimento e tristeza. E no Calvário, o fogo reprimido da inveja e do despeito, do ódio e da vingança desceu sobre o Filho de Deus. Então ficou claro que o governante do universo havia feito o maior sacrifício que o amor seria capaz de fazer, pois Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. A fim de destruir o pecado, Cristo se humilhou e se tornou obediente até a morte. Que contraste entre o caráter de Jesus, o caráter de Deus e o de Satanás, o inimigo. Cristo não veio à Terra morrer somente para redimir a humanidade. Ele veio demonstrar para todos os mundos que a lei de Deus é imutável e dela depende a estabilidade do universo. O mal nunca mais vai se levantar novamente. A lei de Deus será honrada como a lei da liberdade. A criação testada e provada nunca mais vai se afastar da lealdade. Aquele que demonstrou que seu caráter consiste em amor inescrutável e sabedoria infinita. Aguardemos ansiosamente o fim dessa rebelião. Jesus voltará, 1000 anos depois vai recriar a terra e nunca mais o mal se levantará novamente. Louvado seja Deus por isso. As únicas marcas que ficarão dessa rebelião, as únicas lembranças de que um dia houve pecado no universo, serão as cicatrizes nas mãos de Cristo, as marcas do amor manifestado na cruz do Calvário. Sejamos gratos a Deus, porque Ele tem um plano e vai aplicá-lo, está aplicando o plano da redenção. Aceitemos esse plano e um dia viveremos para sempre naquele mundo que nunca mais verá o mal, em que haverá justiça, amor e paz para sempre. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.